Olá, querido, graça e paz. Meu nome é Pedro Henrique e mais uma vez eu quero estar sendo um instrumento de Deus para poder estar abençoando a sua vida com uma mensagem que Deus colocou no meu coração. Bom, hoje o tema da mensagem é o seguinte: cuidado com o viajante. Eu queria começar essa mensagem fazendo com que você pudesse refletir sobre situações onde você possa ter feito coisas que aparentemente para você talvez nem faziam sentido, mas você continuava fazendo coisas ruins, sabe? Aquelas coisas que talvez tenham te trazido vergonha e você possa pensar consigo mesmo: mano, eu fiz isso, mas eu nem sei o porquê de eu estar fazendo isso. Por que eu estou fazendo isso? Por que eu continuo preso nisso? Por acaso você já passou por uma situação assim? Eu, por muitas vezes já. Eu parei para refletir essa semana e eu já fiz muitas coisas que me arrependo. Muitas coisas que eu olho para trás e eu faria diferente. Eu acredito que você também. Mas se pararmos para pensar, não somos só nós que passamos por isso, mas personagens bíblicos também acabaram por passar por situações assim. Acabaram por fazer coisas que talvez estavam tão confusos no momento que nem sabiam o real motivo do porquê estavam fazendo. Pessoas boas, tá? Eu não estou falando de pessoas ruins. Eu estou falando de pessoas falhas como eu e você, mas que por um momento de fraqueza ou por um momento estavam tão confusas que acabaram cometendo erros muito prejudiciais, não só para eles mesmos, mas para as pessoas que estavam à volta desses personagens. Primeiro de tudo, nós devemos entender que nós somos levados por vários desejos. Desejos, por exemplo, que vêm da carne e desejos, por exemplo, que vêm do nosso espírito. E ganha normalmente aquele que a gente alimenta mais. Se a gente alimentar muito a nossa carne, se a gente ficar deixando com que a nossa carne ela tome o controle, a gente provavelmente vai cometer muitos erros. É daí que surge a maioria dos nossos erros, quando a nossa carnalidade está em alta e a nossa espiritualidade está em baixo. Quando a nossa espiritualidade está em alta, nós conseguimos ter mais domínio próprio, nós conseguimos fazer coisas boas, porque frutos bons são os frutos do espírito, mas a carne, normalmente ela vai querer coisas móveis, coisas que vão te derrubar. Então por isso que a gente tem que tomar muito cuidado, porque se a gente conseguir fortalecer o nosso espírito, a gente fecha as brechas que a nossa carnalidade abre. Mas infelizmente não é o que acontece. Muitas das vezes, até talvez pela correria do dia a dia, a gente não para ter um momento, por exemplo, um devocional, ou orar, ou ter um momento, sabe, com Deus, para que a gente possa conseguir fortalecer o nosso espírito. Mas acabamos dando vazão a todos os desejos que provêm da nossa carne. E é daí que surgem nossos maiores erros. Daí que a nossa queda acontece. Porque quando a gente deixa a nossa carnalidade em alta, a gente acaba abrindo uma brecha para Satanás ele agir. E quando Satanás ele vem para destruir mesmo, ele vem para matar, roubar e destruir. E para que você possa entender melhor isso, eu gostaria de estar lendo para você 2 Samuel, capítulo 11, do 1 ao 5, que diz assim. Bom, vamos lá. Davi comete o adultério. Na primavera, época em que os reis saíam para a guerra, Davi enviou para a batalha Joabe com seus oficiais e todo o exército de Israel. E eles derrotaram os amonitas e cercaram Rabá. Mas Davi permaneceu em Jerusalém. Uma tarde, Davi levantou-se da cama e foi passear pelo terraço do palácio. Do terraço viu uma mulher muito bonita tomando banho e mandou alguém procurar saber quem era. Disseram-lhe: é Batseba, filha de Eliã e mulher de Urias, o hitita. Davi mandou que a trouxessem e se deitou com ela, que havia acabado de se purificar da impureza da sua menstruação. Depois voltou para casa, a mulher engravidou e mandou um recado a Davi dizendo que estava grávida. E é daqui. Depois daqui vemos que Davi, ele estando perdido, estando fora do campo de batalha que era dele, porque Satanás ele é assim. Se ele sabe que ele não consegue vencer você num campo de batalha, ele te coloca em outro. E quando muda a configuração, infelizmente, se a gente não estiver atento, não estiver com a nossa espiritualidade em alta, a gente nem percebe que mudou o campo de batalha. Que agora nesse campo de batalha a gente está vulnerável e que a gente precisa da nossa fé estar muito forte. Davi ele era um homem de guerra, ele era um homem honesto, ele era um homem honrado. Mas no momento onde ele estava no lugar onde ele não deveria estar, onde o tempo aqui, a Bíblia narra, era tempo dos reis saírem à guerra. Mas Davi ele prefere ficar em casa, no palácio. Não era para ele estar lá. Mas no local errado,
ele acaba caindo em tentação. E pelo decorrer da história a gente vai vendo que Davi ele vai só declinando mais. Ele pede para que um dos seus mensageiros ele vá até Joabe para que venha chamar Urias. Urias vem para perto de Davi e Davi ele tenta colocar Urias para poder se deitar com Batseba, para que assim o filho que era de Davi acabasse se passando por filho dele. Mas aí, como ele não consegue, Davi então pensa, eu vou matá-lo. Ele manda uma carta para Joabe, seu comandante, e fala para que Joabe coloque Urias na frente de batalha, onde a guerra é mais intensa. Assim, ele acaba sendo abatido, e assim Urias é morto, e depois Davi ainda toma a mulher de Urias. E isso é o homem segundo o coração de Deus, tá? É o homem que Deus ele olhou para ele e falou, não, esse pensa igual a mim. Isso não é qualquer homem, não. Entenda, para você ter noção de que qualquer homem, qualquer ser humano, se abrir uma brecha, se não estiver no local onde Deus quer que ele esteja, se não estiver cumprindo seu propósito, ele vai cair, ele vai perecer. Mas continuando, vamos ler 2 Samuel, capítulo 12, do 1 até o 5, que diz assim: E o Senhor enviou a Davi o profeta Natã. Viviam numa cidade. Um era rico e o outro era pobre. O rico possuía muitas ovelhas e bois, mas o pobre nada tinha, senão uma cordeirinha que havia comprado. Ele a criou, e ela cresceu com ele e com seus filhos. Ela comia junto dele, bebia do seu copo e até dormia em seus braços. Era como uma filha para ele. Certo dia, um viajante chegou à casa do homem rico. Grave isso. E este não quis pegar uma de suas próprias ovelhas ou de seus bois para preparar-lhe uma refeição. Em vez disso, preparou para o viajante a cordeira que pertencia ao pobre. Bom, se a gente parar para analisar a história a fundo, a gente percebe, que havia um homem rico e outro pobre, ou seja, Davi era o homem rico, Urias era o homem pobre, e o rico possuía muitas ovelhas e bois. Aqui está falando das mulheres de Davi. Ou seja, Davi naquele momento que ele estava no terraço, já que ele estava em casa, Davi ele tinha várias mulheres. Por que ele não simplesmente chamou uma delas para poder estar com ele? Mas não, ele queria a do homem pobre, que era Urias. Ele pega Batseba no caso. Batseba aqui é representada pela cordeira. Mas se você parar para pensar, quem é o viajante? Bom, eu vou estar lendo agora para você o livro de Jó, para que você possa entender melhor quem é esse viajante. Jó, capítulo 2, versículo 1 e 2, que diz assim: No outro dia, os anjos vieram apresentar-se ao Senhor, e Satanás também veio com eles para apresentar-se. O Senhor perguntou a Satanás: De onde você veio? Satanás respondeu ao Senhor: De perambular pela terra e andar por ela. E até aqui. Satanás era o viajante, porque se Davi ele quisesse realmente se satisfazer por o seu próprio desejo, ele não teria pego a mulher de um outro homem. Ele tinha várias, não teria motivo para ele fazer isso. Mas aí Davi, ele prefere a mulher do outro homem, do homem que só tinha uma única mulher, e ele tinha várias. Ou seja, ele comete um pecado terrível, não para satisfazer os seus próprios desejos. Davi ele achava que estava satisfazendo os seus próprios desejos, mas na realidade ele estava satisfazendo os desejos do viajante. E se você parar para pensar na trajetória do viajante, é sempre o mesmo padrão. Ele vem, engana, rouba, mata, deixa você com a vergonha, deixa você com os problemas e no fim ele vai embora. E eu vou estar lendo a história do filho do rei Davi, Amnon ou Amnon, para que você possa entender melhor como o viajante trabalha. Mas é realmente assim. Ele chega, ele te engana, faz com que você pense que você vai satisfazer os seus próprios desejos, mas na realidade não vai te saciar. Você vai acabar caindo em vergonha e na hora de resolver, ele deixa você com a vergonha e vai embora. Esse é Satanás, esse é o viajante. Vamos ler 2 Samuel, versículo 13, do 1 ao 5, que diz assim: Tamar é violentada por Amnon. Depois de algum tempo, Amnon, filho de Davi, apaixonou-se por Tamar. Ela era muito bonita e era irmão de Absalão, outro filho de Davi. Os dois eram meio-irmãos.
A Tamar era meia-irmã de Amnon, mas era irmã de Absalão. Amnon ficou angustiado ao ponto de adoecer por causa de sua meia-irmã, Tamar, pois ela era virgem e parecia-lhe impossível aproximar-se dela. Amnon tinha um amigo muito astuto chamado Jonadab, filho de Simeia, irmão de Davi. Ele perguntou a Amnon, filho do rei Davi: por que todo dia você está abatido? Quer me contar o que se passa? Amnon lhe disse: estou apaixonado por Tamar, irmã de meu irmão Absalão. Aí já vem o conselho do estrategista do mal. Olha como você deve tomar cuidado com as suas amizades, com as pessoas que você coloca à sua volta. Ele diz assim a Jonadab: vá para a cama e finge estar doente. Disse Jonadab: quando seu pai vier visitá-lo, diga-lhe: permita com que minha irmã Tamar venha dar-me de comer. Gostaria que ela preparasse a comida aqui mesmo e me servisse. Assim poderei vê-la. E isso foi um plano para que Amnon, vindo de Jonadab, ele pudesse violentar a própria irmã. Um estrategista do mal, um conselheiro do mal. Para quem não sabe, eu já vou te adiantar o fim da história. Amnon termina morto pelo seu irmão Absalão, porque ele cometeu um erro que ele não deveria cometer. Amnon, até então, ele tinha o desejo, mas não tinha coragem, não tinha estratégia para poder aplicar aquilo que ele estava no coração dele. Mas por ter um conselheiro do mal na sua roda de amigos, ele acaba caindo. E se você parar para notar no fim da história, no decorrer da história, Jonadab nunca mais vai aparecer na história. Só aparece para falar com Davi de que ele não perdeu 2 filhos quando Absalão mata, Amnon. De que ele não perdeu 2 filhos, ele só perdeu Amnon. Ele só aparece aí para noticiar a desgraça. Isso é o que Satanás faz, isso é o que seus mensageiros fazem. Não pense você que você está livre de cair nisso, porque normalmente essas pessoas, elas estão à nossa volta e a gente nem percebe. Na hora que nós estivermos num momento de fraqueza, num momento ruim, elas vão acabar dando a estratégia certa para que nós possamos cair. A gente normalmente não percebe Jonadab na nossa vida. A gente não percebe o viajante na nossa vida. Mas a gente tem que tomar cuidado. Nós devemos estar com a nossa espiritualidade em alta para que a gente possa identificar Jonadab, para que a gente possa identificar o viajante. Porque se a gente não entender que estamos em uma guerra, porque você e eu, nesse momento, nós estamos em uma guerra. Satanás é nosso adversário. Nós devemos ter cuidado. Se nós não estivermos centrados no plano de Deus, nós vamos cair. Nós vamos perecer. Se você não tomar cuidado, vai ser a sua ruína. Vai ser a sua ruína. Jonadab, ele vem e te derruba, te dá a estratégia para que você possa cair. A pessoa errada, ela sim, ela te dá um conselho, mas depois ela vai sumir da sua vida quando você tiver caído. Isso são os conselheiros de Satanás. Eles é quem fazem isso. Trabalham no mesmo padrão do chefe. Então a gente pode verificar aqui que quais são as funções do viajante? Enganar. Quando ele te engana, colocando um desejo no teu coração que até então você não tinha, mas você pensa que vai se satisfazer, mas na realidade você está satisfazendo ele, ele vai fazer com que você caia na vergonha. Ele vai fazer com que você se afaste do teu Deus. A vergonha vai trazer nojo, você vai sentir nojo de você mesmo. A partir do momento que Davi ele comete esse pecado, ele toma a mulher de Urias, ele não tem mais paz. Porque quem tem Deus no coração, quem tem o Espírito Santo, quando ele peca, nunca mais consegue pecar em paz. Nunca mais consegue fazer coisas erradas e seguir em frente, como se nada tivesse acontecido. Essa é a função do inimigo, nos afastar do nosso Deus, corromper o nosso caráter. Ele vem para matar. O viajante, ele vem para matar, como ele matou Amnon. Ele te dá a estratégia para que você possa cair e desaparece da sua vida. Ele faz você entrar de presente na culpa, um presente de morte, onde você vai começar a entrar no processo de remorso, e o remorso vai fazer com que você queira se matar. E sabe qual é o plano? É ele fazer isso para que você se sinta nojo de si próprio, se sinta culpado, para que você se afaste de Deus para sempre, para que ele consiga te enganar e você fique longe de Deus. Ele vem para roubar,
Primeiramente, roubar a tua vida. Roubar você das pessoas que te amam. Porque não é só você que vai cair, é a tua casa que vai cair. Quando Davi, ele cai no pecado dele, a casa dele é penalizada, apesar de Deus ter perdoado. Mas como assim? Deus ele perdoou, mas mesmo assim o responsabilizou? Claro. Deus ele perdoa o teu pecado, mas o pecado deixa marcas. O pecado, ele traz consequências. E sim, nós somos responsáveis pelas nossas atitudes. Então, nós devemos tomar muito cuidado por isso, porque Deus ele perdoa sim, mas tem consequências. A Bíblia já diz que tudo aquilo que o homem plantar, certamente colherá. É o princípio da semeadura. Se você não tomar cuidado, você vai perecer. O viajante, ele vem justamente para isso, para poder te enganar, para que você possa cair em vergonha, para poder te matar, para te colocar num processo de culpa, de remorso, não de perdão, não de arrependimento, porque o arrependimento traz vida. A culpa não, a culpa ela leva à morte. Para te roubar das pessoas que estão à sua volta, para roubar o seu caráter, para roubar a sua vida, para roubar a sua vontade de viver, para roubar, por exemplo, o tempo que você poderia estar investindo nas pessoas que estão à sua volta. Por acaso você nunca sentiu isso do que eu estou falando? Você não já pensou, nossa, o tempo que eu estou fazendo essa coisa errada, e você sabe que é errado, porque se fosse certo, você faria na frente dos outros. Muitos dos nossos erros que a gente comete, a gente não faz na frente dos outros, por quê? Porque a gente sabe que é errado. Se tem uma coisa que você não tem coragem de fazer na frente de ninguém, é porque normalmente essa coisa é um erro. Você sabe que está errando. Você sabe que isso está sugando o seu tempo, sugando a sua vida, destruindo a sua vida. E o tempo que você poderia estar investindo no teu relacionamento com Deus, para que você não volte a cair, o tempo que você poderia estar investindo no relacionamento com a sua família, com pessoas à sua volta, nos seus projetos, você está aí caindo. Você está aí preso. E pior, sem saber o porquê, sendo enganado. Tudo isso que eu falei é a estratégia do inimigo, é justamente para nos afastar de Deus, nos afastar da verdade que Deus ainda continua nos amando, por mais que nós erramos. A verdade de que Deus ele tem o perdão para nós, ele perdoa um coração arrependido. A verdade que Deus ele tem uma vida para nós, muito melhor disso. A verdade que, por mais que pareça que nós não vamos nunca conseguir sair daquele erro, tudo está no controle de Deus. E que se a gente pedir uma estratégia a Ele, a gente vai conseguir vencer. Esse erro, esse problema não é o teu fim. Eu estou vindo aqui como mensageiro, como profeta do Senhor, para te avisar, para te dar essa boa notícia de que não é o seu fim. Fica tranquilo, você não vai morrer nisso. Se você decidir viver conforme a vontade do Senhor, buscar os seus caminhos e se afastar daquilo que Ele não gosta, buscar estratégias nele, fica tranquilo, você vai vencer. Esse não é o seu fim. Não permita que o inimigo te engane, porque ele só quer te matar. Ele só quer te envergonhar. Mas Deus, ele é o teu libertador. Deus, ele luta por você. Deus, muitas vezes no Antigo Testamento, e até hoje, porque Deus ele é imutável. Ele é o general de guerra. Se você não tem uma estratégia, meu filho, que você está perdendo tempo. Deus tem uma estratégia de vitória para você. Ele vai te fazer vencer. Você só tem que se colocar à disposição para estar ouvindo a voz do teu mestre, a voz do teu general, a voz do teu general de guerra, daquele que tem a estratégia de vitória para a sua vida. Como você pode vencer o viajante? Primeiro ponto, fortaleça o seu relacionamento com Deus. Quem está muito perto de Deus, muito perto da verdade, não tem como ser enganado. Só mesmo se abrir uma brecha. Fortaleça sua fé. A fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Quando você ouve a palavra de Deus, você está bloqueando os dardos inflamados de Satanás. Ore mais, busque mais, esteja mais na presença do seu Pai, para que você não caia no erro, para que você não caia nas armadilhas do inimigo, para que você não caia nas tentações do viajante. Esteja no centro da vontade do Senhor. Quando você está no centro da vontade do Senhor, quando você descobre a sua identidade, que está em Deus, eu já te adianto, você nunca vai descobrir a sua verdadeira identidade de filho, a sua identidade, o seu propósito, se você não estiver na presença de Deus. Quando você descobre a sua identidade, impossível de Satanás te derrubar.
Só mesmo se você quiser sair da presença de Deus. Porque Deus ele não te obriga a nada. Satanás não, ele vem arrombando porta. Não, Jesus ele é um cavaleiro. Ele vem e bate na porta. Se você abrir para ele entrar, aí sim ele vai entrar e vai mudar a tua história. Agora Satanás não, Satanás ele chega arrombando a porta. Mas a gente também tem que abrir. Então tome muito cuidado. Se você buscar estar no centro da vontade de Deus, não fazer como Davi naquele momento de fraqueza, onde ele, por estar muito cansado, ele queria estar no palácio no tempo onde ele era para estar guerreando, onde ele era para estar tendo vitória. Se você estiver no campo de batalha certo, Satanás ele não vai te enganar. Se você estiver no centro da vontade de Deus, cumprindo o teu propósito, não tem como Satanás te enganar. Se porventura você cair, não perca tempo com a culpa, não perca tempo com amargura, com remorso, se culpando. Isso é tudo perda de tempo, vai por mim. Eu sei do que eu estou te falando. Busque o arrependimento. Deus perdoa um coração realmente arrependido. Peça perdão, se humilhe diante da presença de Deus. Fala, Deus, eu pequei, eu caí no lamaçal do pecado, mas eu não quero voltar para isso. Por favor, me fortalece, me ajuda a não voltar para isso, me dá estratégia, me dá força, coloca no meu caminho situações onde eu consiga estar longe do meu erro, para que eu não venha voltar a cair no meu erro. Por favor, me ajuda. E Ele vai te socorrer, Ele vai te ajudar. Ele te ama. Você é filho. Não acredite na mentira de Satanás, onde você pensa, eu caí, agora acabou. Deus ele nunca vai me perdoar, não. Deus ele te ama. Ele tanto te amou que ele te enviou o filho dele, ele enviou o filho dele, o filho unigênito dele, para que ele venha morrer por mim e por você. Para morrer por mim e por você naquela cruz. Por amor. Deus ele nos ama. E ele nos dá a oportunidade de ter um recomeço. Não desperdice. Acredite mais no poder do Senhor. Acredite mais no amor do Senhor. Antes mesmo de você nascer, Ele já tinha planos para a sua vida. Ele te amou primeiro. Por muitas das vezes o amor de Deus faz a gente nos constranger, porque nós não somos capazes de entregar nada a Ele. Nós não somos capazes de impressioná-lo. A única coisa que impressiona a Deus é o nosso coração. Um coração quebrantado, um coração arrependido. O céu não será composto de pessoas perfeitas, mas será composto de pessoas arrependidas. Se você se arrepender, você vai ter a chance de ter uma vida em abundância, uma vida eterna. Basta você aceitar Jesus como seu único Senhor e Salvador e Ele vai te mostrar o caminho. Ele é o nosso guia. Ele é o nosso mestre. Não perca tempo com remorso. Judas, ele perdeu tempo com remorso. A Bíblia nos mostra claramente várias situações. A decisão é nossa. Nós temos a mesma oportunidade. 2 ladrões na cruz. Um vai para o paraíso, outro vai para o inferno. Provavelmente. Porque um zomba de Jesus. Um provoca Jesus. E não se arrepende. O outro fala com o outro ladrão. Ele não fez nada para estar aqui. Ele não merecia estar aqui. E ele se arrepende e pede ajuda a Jesus. Ele pede socorro a Jesus. Ele pede para que Jesus ele se lembre dele quando entrar no reino dele. E Jesus ele fala, ainda hoje estarás comigo no paraíso. 2 mulheres, 2 prostitutas. As duas têm a oportunidade de terem filhos. Mas uma mata seu filho rolando na cama durante a noite no sono. A outra não, a outra cuida. Um jovem rico e o velho rico, os dois têm a mesma oportunidade de salvação. O jovem rico, por amar as riquezas, pelo engano das riquezas, acaba perdendo a salvação. Mas Zaqueu, ele aceita Jesus. Ele percebe que a riqueza não traz preenchimento mais. Ele precisa de algo maior e ele recebe a salvação. A vida é feita de escolhas. Todos nós temos a mesma oportunidade todos os dias de aceitar Jesus como nosso único Senhor e Salvador e dele mudar a nossa história. Basta você tomar uma única atitude, o aceitar, convidar para que ele entre na sua vida. Judas e Pedro,
Os dois erram. Judas trai, Pedro nega. Judas se mata por causa do remorso, Pedro, ele se arrepende e recebe a chave do reino. Você não vai conseguir vencer com remorso. Não caia na cilada do inimigo. Jesus, ele poderia ter perdoado Judas. Ele tinha perdão para perdoar Judas. Mas Judas, ele preferiu cair no remorso, ser enganado pelo viajante e acabou tendo sua vida ceifada. Faça a sua escolha. Peça estratégias a Deus para que você possa vencer. Esteja cercado de pessoas que buscam viver a palavra de Deus conforme ela está. Não ficam querendo modificar coisas, porque a palavra de Deus não precisa ser modificada, ela precisa ser aplicada. Sabe por que nós passamos por muitas aflições? Por que o justo passa por muitas aflições? É porque no mundo onde estamos, nós somos proibidos de ser felizes. Você já parou para perceber isso? No mundo de hoje, você é proibido de ser feliz com a família que você tem, com o telemóvel que você tem, com o corpo que você tem, com os olhos que você tem. Você é proibido de ser feliz. Mas nós buscamos seguir o manual da felicidade, que é a palavra de Deus. E por isso nós passamos por muitas aflições. Mas eu encerro dizendo que não importa aquilo que aconteça, que venha sobre nós, se nós estivermos no centro da vontade de Deus, nós não vamos perecer. Nós vamos conseguir vencer. Não importa o teu erro, se você se arrepender e buscar deixar com que Jesus ele mude a sua história, ele vai mudar a sua história. Jesus ele pagou um alto preço naquela cruz, um preço de sangue, um preço de zombaria, de dor, de humilhação. Mas ele venceu para que você e eu pudéssemos ter uma vida, e vida em abundância, a vida eterna, uma graça imerecida. Satanás ele vem para você e fala: mas você não é digno? Eu te falo, você não é digno mesmo. Eu não sou. Mas mesmo assim Deus ele nos oferece a oportunidade de sermos melhores. E se você quer aceitar Jesus como seu único Senhor e Salvador nesse momento, se você quer convidar Jesus para entrar na sua vida e mudar a sua história, feche seus olhos comigo nesse momento, me permita fazer uma oração. Senhor Jesus, essa pessoa que está vendo esse vídeo agora, ela quer te aceitar como seu único Senhor e Salvador. Pai, escreve o nome dessa pessoa no livro da vida. Ela reconhece que precisa do Senhor. Ela se arrepende dos seus pecados nesse momento e ela quer ter uma vida diferente. Ela quer ser transformada. Por favor, Senhor, transforma a vida dela. Seja com ela. Protege ela com os teus anjos. Que o Senhor venha estar guiando ela e que ela venha ter sua vida transformada pelo seu amor. E não só ela, mas as gerações dela, as pessoas que estão à volta dela. Se você aceitou Jesus por meio dessa oração, digita aí nos comentários: amém, eu aceito Jesus como meu único Senhor e Salvador. Para vocês eu faço votos de muito amor, paz, felicidade e prosperidade no nome de Jesus. Amém. Olá, chegado mais o fim de mais uma mensagem, eu queria primeiramente agradecer a Deus, e agradecer a você que se permitiu ser abençoado, por essa mensagem que Ele colocou no meu coração. Queria agradecer a vocês que têm se inscrevido no canal e têm apoiado, têm ajudado no crescimento desse canal que é focado em anunciar as boas notícias. Queria pedir para que, caso você tenha gostado dessa mensagem, caso ela tenha feito sentido para você, que você pudesse compartilhar essa mensagem com seus amigos, em grupos de WhatsApp, onde quer que você esteja. Seja um mensageiro de boas notícias, porque no mundo hoje em dia, o que mais tem faltado é uma mensagem de esperança. As pessoas têm perdido a esperança. Então seja você um portador das boas notícias, das boas novas, e venha ser abençoado por Deus. Seja um instrumento nas mãos dele e você verá aquilo que ele vai fazer na sua vida. Para vocês eu faço votos de muito amor, paz, felicidade e prosperidade no nome de Jesus. Amém. Até a próxima mensagem.